Bom, queridos, estamos de volta para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, mas com uma temática bem interessante. Na verdade, eu quero trazer uma breve reflexão para vocês sobre o tema restauração, uma necessidade da igreja no século 21. Desde já, eu quero te pedir, se você gostar desse material, nos ajude a compartilhar, inscreva-se em nosso canal, ative o nosso sininho e nos ajude a levar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Queridos, eu tenho ouvido muito falar sobre a necessidade de uma nova reforma, né? E é sobre isso que eu quero refletir. Estaria a igreja evangélica, a igreja cristã, precisando de uma nova reforma hoje? Né? Esse foi o tema da minha monografia. Né? Quando eu concluí o meu curso de teologia, eu fiz essa monografia aí, Restauração, uma necessidade da igreja no século 21. E eu resolvi trazer ela aqui para os meus vídeos, para a gente pensar a partir deste conteúdo, deste tema, tá bom? Bom, Robson Cavalcante, um escritor, em um dos seus livros, ele chega a dizer o seguinte: a igreja cristã tem um mandado de chegar com a mensagem do Evangelho a todos os recantos do globo e juntos a todos os estratos sociais, sobre quaisquer modelos econômicos e políticos, nas diversas expressões culturais. Bom, o Robson ele fala que a igreja ela tem a obrigação, ela tem a ordenança de levar essa mensagem de Cristo, do Evangelho, a todos os quatro cantos da terra, a todas as pessoas, a todos os sistemas políticos, a todas as classes econômicas, porque a mensagem do Evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas, não faz acepção de classe, não faz acepção política. A mensagem é para todas as pessoas. Bom, ele está correto? Está. Qual é o problema? O problema é que quando nós começamos a refletir a história da igreja, a gente percebe que a igreja, quando ela sai do seu berço em Jerusalém e ela começa a ir para o mundo, ela, em vez de levar os traços dela para o mundo, aquilo que Jesus criou nela, ela passa a se adaptar às várias culturas e, com o passar dos anos, ela passa a perder a sua identidade original, né? E quando eu reflito nessa igreja original, eu reflito numa igreja que tem princípios, que eu vou falar já já. Mas na minha monografia eu coloco exatamente essa frase como afirmativa, mas eu te levo a refletir. Diz o seguinte: as práticas da igreja pós-reforma foram altamente influenciadas pelos costumes que herdou do paganismo, criando toda a espécie de heresia, maldições, práticas profanas, etc., se afastando assim dos princípios espirituais e das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Eu coloquei aqui porque minha monografia visava alcançar o público evangélico, mas aqui eu quero estar abordando o cristianismo como um todo. Perceba que tem muita coisa dentro do cristianismo que é herança do paganismo, que ao romper com o judaísmo, os cristãos acabaram se adequando ao paganismo, saiu de um extremo para outro extremo. E aí nós vemos hoje, na nossa atualidade, exatamente isso na igreja evangélica e na igreja cristã como um todo. Olha esse desenho aí. Satanás com o mundanismo empurrando para dentro das igrejas evangélicas ou das igrejas cristãs e dizendo: entra, entra, aproveita que ela está dando lugar, aproveita que a igreja está dando lugar para o mundanismo entrar. E cada dia mais nós vemos a igreja perdendo a sua origem, a sua identidade, né? Que eu vou falar sobre essa identidade já já. Eu falo da igreja, entenda, eu não estou falando aqui de pessoas. Pessoas que cometeram pecado nós tivemos em toda a história da igreja. Pessoas que abandonaram a Deus, que se desviaram do evangelho, nós tivemos em toda a história da igreja. Eu estou falando da igreja, dos princípios da igreja, dos valores. Os valores estão acima das pessoas.
A lei está acima das pessoas. Essas leis não podem mudar, tá bom? E quando eu reflito nesses princípios, eu tenho que ir inicialmente para a igreja apostólica, a igreja que nasce em Pentecoste, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja que é deixada por Jesus. Alguém diz assim que Jesus não veio fundar religião. Bom, é verdade, Jesus não veio fundar religião, mas Jesus deixou a igreja sobre a terra. Jesus deixou a noiva sobre a terra e deixou o apóstolo Pedro e os 12 apóstolos e posteriormente o apóstolo Paulo responsáveis por essa igreja e responsáveis de ensinar, de doutrinar, de levar essa igreja a viver a comunhão com Deus através do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, que até então era a Torá, era a Tanakh, ou seja, era o Antigo Testamento, mas que a partir desses homens nasceu o Novo Testamento, que é a verdadeira interpretação do Antigo Testamento, vindo diretamente do Messias, a saber, Jesus o Cristo, Jesus o Machia, Jesus o Messias, o Yeshua HaMashia. Então, quando eu vejo essa igreja que nasce em Pentecoste, que Deus estabelece, lá no capítulo 2, 42 e 43, eu coloquei somente a parte a gente reflete nos princípios desta igreja. E aqui eu destaco alguns. Primeiro, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, era a doutrina dos apóstolos. Quais apóstolos? Os 12 que Jesus deixou, ou seja, os 11 que andaram com Jesus, Matias, que ocupou o lugar de Judas, e posteriormente o apóstolo Paulo, porque apesar de quando Atos 2 está sendo narrado, o apóstolo Paulo ainda não havia se convertido, o apóstolo Paulo e as suas cartas são reconhecidas pela igreja como cartas de autoridade apostólica. Então, primeiro, essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão e no partir do pão e nas orações. A gente vive em uma geração que as pessoas vão aos templos e malmente se conhecem, malmente dão a paz do Senhor, vive cada um como se estivesse cada qual na sua própria ilha. E, na verdade, essa igreja apostólica, ela vivia em comunidade, ela vivia numa visão de comunhão, onde um ajudava o outro, um caminhava em compartilhamento, né? Ajudando na necessidade do outro. Havia falhas, óbvio, eu quero deixar isso bem claro, falhas sempre existiram, sempre vão existir, não há igreja humanamente perfeita. Igreja perfeita só no céu, quando nós formos arrebatados, que o corruptível for revestido de incorruptibilidade. Mas eu estou falando de princípios, de valores que são verdadeiros, que são legítimos. Por quê? Porque os valores, os princípios, a lei está acima das pessoas. Os valores, os princípios estão acima dos homens, né? E não é o contrário. Então, se alguém desobedece os princípios, é problema da pessoa, não é problema do princípio. E esse princípio é doutrinário, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Esse princípio é de comunhão, comunhão a partir do pão e das intercessões uns pelos outros. E nesse ponto aqui que é bem interessante, em cada alma havia temor, que infelizmente é algo cada vez mais raro de se ver. Mas o provérbio já diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E lá no finalzinho de Eclesiastes, o mesmo escritor escreve que o final de todas as coisas, o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então perceba que a igreja primitiva vivia em temor, ainda que houvesse um ou outro, como Ananias e Safira, que queria ser esperto, mas na grande maioria dos irmãos havia temor, havia respeito, havia zelo pela doutrina dos
apóstolos. Essa é a visão da igreja apostólica e da igreja primitiva e do modelo da igreja deixado por Jesus, que ele chama de sua noiva. E qual é o princípio disso? Está no que João 14 fala. Jesus fala aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quando eu falo em doutrina dos apóstolos, eu tenho que deixar claro aqui que eu me refiro aos ensinamentos de Jesus e à doutrina dos 12 apóstolos, mais o 13º, que é o apóstolo Paulo. Fechado nesse ensinamento é que eu estou me referindo. Então perceba que esse é o padrão da igreja. No entanto, aqui eu já deixo aqui para a reflexão de vocês um livro muito bom, eu gostei muito desse livro, é o livro O Grande Conflito, da Ellen G. White. Deixo claro que eu não sou adventista, não estou ganhando nada da igreja adventista para divulgar o livro, mas como historiador é um dos melhores livros de história da igreja que eu já li. Não concordo com tudo que a igreja adventista prega e ensina, mas eu os respeito muito. Deixo aqui também registrado o meu respeito à igreja adventista do sétimo dia. Porém, não concordo com a parte da sua estrutura de ensino teológico, mas eu não posso negar para vocês um livro tão rico que traz informação sobre a igreja em sua história, mostrando os grandes conflitos que ocorrem na igreja. E a Ellen White, que é a principal profetisa da igreja adventista do sétimo dia, ela narra, ela fala sobre os moravianos, ela fala sobre a corrupção, como o mundo se infiltrou na igreja, como os sistemas mundiais foram se filtrando, e ela fortalece aquilo que também a gente chama de tentativas de resgate de valores. E durante a história da igreja, e aí eu também recomendo aqui mais 2 livros que eu também não estou ganhando nada, mas eu faço questão de indicar porque vale a pena você ler bons livros. Um é o livro O Cristianismo através do Século, que é um livro muito bom, e o outro é o livro, é uma série de livros com o nome História Ilustrada do Cristianismo. São várias séries contando a história da igreja. São 3 livros, são 2 livros e uma série de livros que eu recomendo de graça qualquer pessoa ler. Então, assim, esses livros narram como foi a história da igreja e mostra que na história da igreja houve muita corrupção, muita coisa foi se infiltrando dentro da doutrina eclesiástica, muita coisa foi se infiltrando dentro dos pensamentos cristãos ao decorrer do tempo, e que Deus sempre levantou homens com um chamado de resgatar os valores da igreja primitiva. Deus sempre levantou remanescentes. Aí a história nos conta a história dos anabatistas, de Wesley, nos conta a história do próprio Martinho Lutero, que inicialmente não quer romper com a igreja romana, mas ele quer chamá-la a refletir sobre os seus erros, e ele é rejeitado, por isso que a reforma surge posteriormente. Mas nós temos muitos outros grupos na história, né, que tentam levar a igreja de volta às suas raízes, aos seus princípios, né? No entanto, surge a partir da Idade Média a reforma protestante, iniciada, encabeçada pelo Martinho Lutero, em uma época de interesses econômicos, conflitos financeiros, conflitos religiosos, onde o Lutero, recebendo apoio de um rei, consegue romper com a igreja romana, e assim nasce a partir dele os grupos protestantes que nós conhecemos hoje. É bom deixar que alguns grupos não são oriundos da reforma, mas uma grande parte sim é oriundo de Martinho Lutero. E a partir de Lutero, da reforma protestante, foi surgindo várias outras interpretações e vários outros crescimentos, várias outras conquistas, digamos assim, conquistas de novas visões espirituais. E aí foi surgindo cada vez mais grupos e grupos alegando defender a reforma protestante, alegando ser a nova a igreja reformada, ou alegando ser a nova igreja de Jesus, ou alegando ser a verdadeira igreja dos santos.
né? E foi surgindo vários grupos. Por isso que há um grande conflito que a Ellen White ela expressa tanto na história da igreja, como também esse livro ele é muito mais amplo, né? Ele fala da questão mundial também, é um livro muito interessante, vale a pena ler. Mas esses grandes conflitos que acontecem na história da igreja, que acontecem no mundo em nossa volta, que acontece no cenário mundial, nos leva a entender um pouco sobre as escolhas dos homens, né? Jesus, uma certa vez, foi indagado por os fariseus porque os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, já que os fariseus tinham como tradição comer lavando as mãos. E veja o que o texto em Mateus 7, vou ler o 3a e o 6 a 9 diz. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Ou seja, eles conservavam a tradição dos antigos. E Jesus ele vai dizer lá no final, lá na frente o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem e validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E aí eu venho puxando esse texto para a realidade da igreja. A igreja ela acabou criando tradições. Cada grupo criou a sua própria tradição. Nós até sabemos que a igreja de Roma ela não crê na autoridade da Bíblia de maneira soberana. Ela crê na Bíblia, mas de maneira parcial, e ela crê na tradição da igreja como um fundamento. Né? Mas não é só a igreja romana, nós temos grandes grupos que fazem das suas próprias tradições seus próprios fundamentos. Eu deixo claro que eu respeito todos os grupos cristãos sérios, né? Tenho amigos, tenho pastores que eu amo em cada um de vocês, mas eu quero refletir como cristão, sabe, sobre essa questão de quando as tradições falam mais alto do que o evangelho. Os grupos sérios ainda conseguimos entender que foram homens sinceros que criaram tradições nobres, tentando acertar aquilo que a palavra de Deus revela, mas a partir daí muitos outros foram surgindo e criaram seus novos líderes, novos pais na fé, e começaram a criar tradições novas que acabaram virando tradições mirabolantes, né? E aí o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que virá tempo em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina. E que sã doutrina é essa? É aquela doutrina lá do começo, a doutrina de Jesus e dos seus legítimos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e os ensinamentos de Jesus. Então Paulo vai dizer, viria tempo que os homens não suportariam ouvir a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos. Isso está se enquadrando perfeitamente no nosso tempo, acima de qualquer outro tempo. As pessoas elas querem líderes segundo o seu próprio coração, elas querem ouvir pensamentos, mensagens segundo o seu próprio coração. Esse tem sido o quadro das pessoas. Infelizmente, eu falo como pregador, tem muita igreja que eu não posso mais pregar a Bíblia como ela é, porque já criaram novas doutrinas, já criaram novos ensinos que não condizem com as escrituras e que para esses lugares são tidos como palavra de Deus, mas não está na palavra de Deus. Jesus nunca ensinou essas coisas. Então é uma questão de herança. Por quê? Porque a igreja acabou herdando de fundadores, de profetas,
acabou herdando de líderes, acabou herdando do próprio costume pagão, uma série de coisas que não está na mensagem original, que não está nas escrituras, que não está no Novo Testamento, baseado nos ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos. E aqui eu deixo claro o seguinte: o que Jesus ensinou é a mesma coisa que os apóstolos ensinaram. Não há dois evangelhos. Não existe essa história de evangelho de Paulo versus evangelho de Cristo. Até postei um vídeo aqui falando sobre isso. O evangelho é um só. E Paulo foi o último a receber a autoridade de Jesus com unção e inspiração divina de propagar a mensagem do evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor, sendo mesmo reconhecido pelos apóstolos da igreja primitiva, deixados diretamente pelo Senhor Jesus. Então perceba que os homens eles passaram a assumir as suas tradições, as suas heranças eclesiásticas como autoridade, e muitas das vezes uma autoridade acima das escrituras. E aqui eu venho com a nossa reflexão. Estamos realmente precisando de uma verdadeira reforma ou estamos precisando de uma restauração? Para isso eu tenho que entender o que é restauração e o que é reforma. Eu estou usando aqui a linguagem da construção, tá? Para que a gente compreenda a diferença de reforma e restauração. Restauro ou restaurar é a intervenção feita sobre um bem histórico, visando manter a sua identidade, seus aspectos característicos de época e sua autenticidade, para que as futuras gerações tenham acesso ao estilo cultural histórico, histórico com o máximo possível de sua identidade original. Olha aí essa foto do lado, está falando de restaurar, de restauração. Restaurar é manter, é você renovar mantendo as mesmas características. Você vê isso muito em prédio antigo, mas de maneira simples. Se eu tenho uma parede branca e eu quero restaurar essa parede branca e eu for pintar essa parede branca, qual é a cor que eu vou pintar? Branco. Eu não posso colocar nenhuma cor, nenhum traço. Eu não posso colocar nada diferente. Eu tenho que pintar com uma nova cor, no sentido de ser uma cor que às vezes aquela coisa já está desgastada. Eu vou dar uma nova cor, mas da mesma textura da cor anterior. Já na reforma, você pode aproveitar as partes da casa que mais lhe agradem, sem alterá-las e modificar aquilo que você achar que merece um ar mais contemporâneo. Perceba que na restauração você não pode mexer em nada, mas na reforma eu tenho uma parede branca. Eu posso pintar essa parede de branca e azul, eu posso pintar essa parede de verde, de amarelo, de lilás. A cor que eu quiser pintar na reforma, eu posso pintar, porque eu que estou reformando. Eu posso pegar algo que está sendo reformado e mudar tudo e dar novas características em 90% daquilo que eu estou reformando. Já na restauração eu não posso mexer. A restauração tem que ser de acordo ao que era. A restauração é uma volta, é um retorno. Por isso que nós temos movimentos reformistas e movimentos de restauração. Nos movimentos reformistas, nós temos aí o evangelho contemporâneo. Nessas mensagens que nós vemos hoje na pós-modernidade, do evangelho contemporâneo, que eu vou falar isso futuramente em outro vídeo, são tentativas de reforma, e hoje nós temos vivido a triste geração que cada qual leva para a igreja aquilo que acha que está faltando.
As pessoas não vão mais à Bíblia, não estudam mais as Escrituras, não examinam mais com temor ao Senhor as Escrituras para procurar saber de como é a igreja que Jesus realmente fundamentou na terra em si mesmo. Mas eles começam a criar a igreja cada qual de acordo ao seu próprio gosto. Aí você tem igreja para jovem, igreja para idoso, igreja para criança. Eu não estou dizendo que todos esses grupos não devem ser alcançados. Devem ser alcançados, devem ter sim um trabalho específico para cada um deles, mas a essência da mensagem é a mesma. O evangelho é o mesmo, o evangelho não muda. O evangelho da criança é o evangelho do ancião. Eu vou mudar até a linguagem para que a criança e o ancião entendam a mensagem, mas a mensagem não pode ser alterada. A mensagem não pode ser mudada. O que Jesus ensinou não pode ser reformado. Eu preciso, na verdade, trazer de volta através de uma visão de restauração. Então, assim, será que precisamos realmente de uma nova reforma? Compreendendo que a reforma é trazer pontos novos e cada vez mais coisa nova, mais coisa nova, mais coisa nova. Eu particularmente, gente, é minha opinião, respeitem por favor, acredito que a igreja evangélica não aguenta mais reformas. Chega de reforma. Precisamos restaurar. Precisamos voltar aos valores que Jesus nos deixou. Por isso que Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus fala a uma das igrejas dizendo o seguinte: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei sobre você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, perceba, esse texto, esta carta é uma ordem à igreja a arrepender-se e praticar as obras que praticava no princípio. E que obras são essas do princípio? Pensando como igreja, perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração e ter temor do Senhor no coração. Sabe, para que isso aconteça, a gente precisa romper com as vãs filosofias deste mundo. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreve em Colossenses 2, 8 a 10. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. Aleluia. O apóstolo Paulo, sendo filósofo, sendo pensador, mas conhecendo o evangelho de Cristo, Paulo praticamente ouviu falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Esses três pilares da filosofia mundial, da filosofia grega. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Não estou dizendo aqui que o cristão não deve estudar, não deve conhecer. Nós devemos, claro, estudar, conhecer, pesquisar, mas temos que aprender um princípio, que é examinar de tudo e reter o que é bom. Mas o que nós temos visto hoje, aqui eu tenho filósofos da existência, o mais conhecido de todos é o Nietzsche, mas temos também o Sartre e alguns outros, esses filósofos que discutiram sobre a criação, que discutiram sobre a existência de Deus, a existência da vida e tantos outros. Nós temos filósofos modernos. Hoje nós temos grandes nomes que eu não vou citar aqui para não criar problema com os filósofos modernos, tá? Mas nós temos grandes nomes da filosofia moderna, vamos até que eu respeito, e que são pensadores, mas que os cristãos dessa geração simplesmente estão abandonando a escritura sagrada para dar
crédito às filosofias deste mundo, aos rudimentos deste mundo. Não é só filósofo, não. Tem cristão por aí que faz psicanálise e dá mais crédito às teorias de Freud do que a Paulo. Os cristãos hoje acreditam cegamente nas tradições dos homens, nas tradições das filosofias dos homens, nos rudimentos do mundo, acreditam piamente, cegamente na ciência, enquanto muitos deles indagam as próprias escrituras, confrontam a doutrina da inspiração, confrontam os ensinamentos do apóstolo Paulo e chegam alguns ao absurdo de confrontar o próprio Cristo e ainda dizem-se cristãos. Essa geração que tem honrado o Senhor com os lábios, mas o coração tem estado distante do Senhor. E aqui eu começo a refletir por quê? Porque as reformas levaram os cristãos cada vez mais distante das Escrituras. As pessoas hoje interpretam as Escrituras sem um mínimo de cuidado, sem um mínimo de temor, sem considerar a própria história da Bíblia. Sabe, cada um vai levando interpretação e dizendo o que pensa e o que acha, sem ter o mínimo de temor e de zelo para não distorcer a Bíblia. Há um versículo que diz que a Bíblia ela não é de particular interpretação. Temos que ter muito cuidado ao interpretar a Bíblia, porque interpretá-la de maneira errada, segundo o apóstolo Pedro, pode gerar condenação para os que assim fizerem. Por isso que eu particularmente, quando pego esse livro sagrado e vou interpretar, eu oro a Deus, eu vou com temor e tremor para que eu não seja achado em falta, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, ai daquele que tirar um tio, ai daquele que acrescentar o mínimo ponto às profecias deste livro, sabe? Nós não podemos nem acrescentar, nem tirar. Antigo Testamento, Deus disse para Josué, olha, não te apartes da profecia deste livro, nem não te desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda, mas faça tudo conforme está escrito. Então perceba, gente, que o que nós vemos hoje é uma cristandade que dá mais crédito às frases bonitas, às vãs sutilezas do sistema global, do sistema mundial, dos rudimentos de um mundo que a Bíblia chama de sistema de pecado. Vãs filosofias. Obviamente que a filosofia tem a sua importância, obviamente que a ciência tem a sua importância, mas a Bíblia não pode ser substituída por filosofia alguma. A Bíblia não pode ser substituída por pensador algum. A unção de inspiração que estava sobre o apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Pedro, sobre os 12 apóstolos que foram inspirados por Deus para nos deixar o Novo Testamento, não pode ser substituído por livros apócrifos, não podem ser substituídos por pensadores que estão cada vez mais distantes da sua origem, certo? E aqui eu quero propor o que o apóstolo Paulo propôs a Timóteo, um retorno às Escrituras. Propondo estas coisas aos irmãos, Paulo fala a Timóteo, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, ou seja, as tradições antigas que você herdou do judaísmo, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E ele diz mais, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina deixada por Jesus e seus apóstolos, que é a reinterpretação real do Primeiro Testamento, que nós chamamos no meio evangélico de Antigo Testamento. E ele diz, persevera na doutrina, persevera tendo cuidado de si mesmo, porque fazendo isto,
te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A igreja precisa voltar urgentemente às Escrituras. Só as Escrituras, um dos lemas da reforma, precisa ser resgatado dentro do coração dos cristãos do século XXI. A doutrina da inspiração precisa voltar a arder em nosso coração. A Bíblia é a palavra de Deus, precisa voltar a arder em nosso coração. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E Deus é verdadeiro pela sua palavra, que produz vida dentro de nós, né? E aí é necessário voltar às nossas raízes. As raízes aqui, não estou falando do judaísmo, porque alguns cristãos estão entendendo que voltar às raízes é voltar ao judaísmo. Não, não é isso. Qual é a raiz da igreja? O mesmo apóstolo Paulo responde: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Olha Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba que as raízes da igreja é Cristo, mas Cristo não está em qualquer coisa, Cristo não está em qualquer lugar. Cristo é revelado a nós pela sua palavra, pela palavra que ele nos pregou, pela palavra que os apóstolos deixaram para nós, e o Espírito Santo é derramado sobre nós, como o próprio Jesus disse que ele seria nos dado, e ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Precisamos voltar às nossas raízes, e as nossas raízes é Cristo. A nossa raiz é Jesus. O nosso fundamento é Jesus e não qualquer outra coisa. E aí, Apocalipse vai bater na igreja de Laodiceia. Aí você tem a foto das ruínas de Laodiceia. Hoje é o quadro da igreja mundial. Igrejas riquíssimas. Muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Não acho errado ter dinheiro, não. Mas se perder a essência do evangelho, não vale nada. E aí eu começo dizendo, deixando a desgraça pela verdadeira graça de Deus. Por quê? Porque eu só vou restaurar a igreja se eu acabar com esse liberalismo teológico que diz que você pode tudo, que a Bíblia é interpretada de acordo com a sua opinião e que a sua opinião que é verdadeira. Isso não é graça de Deus. Essa graça desgraçada que não tem preço. Eu falo sempre isso na minha igreja, no ministério que eu pastoreio. Eu falo aos irmãos, olha, não podemos confundir graça com de graça. Aquilo que é de graça não tem nenhum valor, não tem nenhum custo. Mas aquilo que é pela graça teve um alto preço. Alguém pagou um alto preço para que a graça nos alcançasse. A graça não é de graça. A graça foi comprada pelo alto preço pago por Jesus na cruz. Mas hoje, eu lembro de uma história que me contaram há muito tempo atrás. Um líder em adultério foi chamado por alguns sacerdotes tementes a Deus para se consertar. E
ao procurar esse líder que estava em adultério, fazendo a sua esposa sofrer, ele olhou para aqueles homens e disse: olha, meus irmãos, aqui na minha igreja paralítico anda, cego vê, mudo fala. Aqui na minha igreja todo dia vem muita gente. Então Deus está conosco. Deus está conosco, porque se ele não tivesse, esses sinais não aconteceria. Queridos, isso não é o evangelho de Deus. Esse é um homem tolo. Por que tolo, pastor? Simples. Porque estava escrito, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, fizemos sinais. E Jesus vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram o pecado. E é exatamente a igreja do século 21 que diz exatamente essas palavras. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um alerta à igreja, deixando a desgraça que faz um bocado de gente ir para a igreja de uma maneira e viver de outra. Sepulcro caiado, que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Hipocrisia não convém na casa do Senhor. Sabe, notícias cada vez mais tristes acerca do evangelho. Acerca não do verdadeiro evangelho, mas desse evangelho que a gente tem ouvido por aí. Sabe, queridos, eu penso que a igreja precisa de uma nova restauração, voltar às origens, voltar aos princípios, voltar a Cristo, voltar ao primeiro amor, voltar a estender a bandeira que o Senhor ordenou lá em Israel, escrito: santidade ao Senhor. Salmo 93, 5 vai dizer: muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade não é opcional, a santidade é algo que temos que buscar todos os dias, conforme está escrito: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Óbvio que a santidade não está baseado nos fundamentos das tradições denominacionais. A santidade não está baseada nos usos e costumes de alguns lugares, não. A santidade está fundamentada no que as Escrituras dizem. Sabe, abandonar as obras da carne, abandonar prostituição, impureza, lascívia, mentira, falsidade, prostituição, adultério, engano, glutonaria. A santidade consiste em andar em espírito e não fazer as obras da carne. A igreja precisa voltar a temer ao Senhor. Precisamos voltar ao evangelho da lei dos crentes. A lei de Deus precisa voltar a reinar dentro do nosso coração. Restaurar a visão da igreja. Restaurar é preciso, queridos, porque o verdadeiro evangelho está unicamente fundamentado nos ensinos de Jesus e na doutrina dos seus legítimos apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo. Tendo por certo que tudo que vier posterior, ainda que venha de um anjo do céu, deve ser considerado amaldiçoado, anátema. Pensem nisso. Hoje eu defendo a bandeira: restaurar é preciso. A igreja não precisa de novas reformas. A igreja precisa voltar à sã doutrina, voltar aos mandamentos de Jesus e à doutrina dos verdadeiros apóstolos, como faziam
os nossos primeiros irmãos, tá bom? Pensem nisso, Deus abençoe a todos. Se você discordar de mim, é um direito, mas eu penso, à luz das Escrituras, que restaurar hoje é uma necessidade urgente. Precisamos voltar às nossas raízes, voltar a Jesus Cristo, voltar ao verdadeiro Evangelho, longe das tradições humanas, longe dos conceitos filosóficos, longe dos conceitos acadêmicos, longe dos conceitos dos sistemas mundiais, mas voltar à mensagem simples de Jesus, tá bom? Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. Eu já divulguei esse projeto. E se gostou, levante comigo essa bandeira. Restaurar é preciso. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, que não tem nada a ver com as tradições denominacionais. Estou falando do evangelho de Cristo, que está acima de todas as denominações e de todas as tradições humanas. É o evangelho que Jesus deixou e os seus legítimos apóstolos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom a todos.